Começamos mais um Papo Reto com Lorena, onde a gente vai falar sobre a visão do mercado financeiro condominial para 2026. E a gente trouxe aqui um especialista financeiro para falar sobre esse assunto. A gente está começando o ano, tudo muito novo, né? O Renato Gomes está com a gente aqui para, acho que abrir um pouco a mente, a gente começar a pensar juntos como é que vai ser esse ano de 2026. Renato, seja bem-vindo ao Papo Reto com Lorena. Obrigado. O primeiro programa do ano, tá? Tá é uma honra, né? Vamos lá, vamos fazer, é um assunto tipo, que a gente, um pouco desconfortável, geralmente, né, a gente falar sobre finanças e estamos iniciando o ano, às vezes a gente não fechou o ano, muita gente não fechou o ano muito bem, né, falando do segmento condominial, mas a gente vai aqui agora fazer acho que abrir a mente dos síndicos para que a gente tenha um 2026 mais tranquilo, e é um ano de muita mudança, né? Sim. Eu vejo que não se torna algo desconfortável, né? É um assunto delicado para quem se programa, né? Quem realmente enxerga a parte financeira como algo importante dentro do condomínio. Muitos, né, síndicos já estão com a visão muito à frente sobre esse tema. O condomínio ele depende realmente, né, de uma boa programação financeira para não tropeçar no meio do caminho, né, durante o ano. Então, quem faz isso da forma correta e ordenada e com um bom suporte, né, de empresas especializadas, consegue seguir e fluir muito mais fácil durante o ano, né? Sim. Então vamos lá. Hoje vamos falar de algo que tira o sono de muitos síndicos, que é o dinheiro. O mercado financeiro muda, a economia oscila e o condomínio precisa sobreviver, planejar e investir. A pergunta é, o caixa do condomínio está preparado para 2026? Lorena, ninguém consegue se programar, né? Vendo, enxergando algo que possa acontecer no futuro. 2026 é ano de eleição, né? A gente não sabe qual governo virá, independente, né, de quem será presidente, do governante, quem seja, não importa. Mas a gente não sabe como vai se comportar a inflação, quais as novas regras, né, para empresas, para o cenário condominial. E a gente vem para uma reforma tributária e Sim. que é muito importante que todos os síndicos enxerguem e façam uma reserva, né? Se planeje de uma maneira que não venha sofrer, né, no meio do caminho. Isso é muito importante. O maior risco financeiro para os condomínios de 2026 seria inadimplência, aumento de custo ou má gestão? Lorena, na minha visão, tudo está correlacionado, mas no final das contas, tudo acaba em má gestão. Uma má gestão, ela vai refletir diretamente no financeiro. Então, se eu não me planejo direito, né, não faço uma previsão orçamentária no início do ano, eu entendo como má gestão, não adianta você só seguindo o fluxo, porque o fluxo de 2026 será diferente de 2025. A inadimplência, que não é controlada, ela faz um furo no caixa, ela atrapalha todo tipo de planejamento. Para isso, existem algumas empresas e até algumas medidas que o síndico pode adotar para poder mitigar essa inadimplência, então ele consegue resolver tranquilamente, mas má gestão, realmente, isso interfere diretamente e os moradores dos condôminos eles têm que cobrar, eles têm que saber quem está colocando à frente do seu condomínio, né? Quem é o representante legal. Tá, com essas dúvidas econômicas que a gente provavelmente terá, né, nesse ano de 2026, você acha que a inadimplência tende a aumentar ou a cair? Lorena, vai aumentar, isso é certo, tá? A inadimplência ela aumenta porque a reforma tributária vai mudar muito a forma das empresas, dos prestadores de serviço dentro do condomínio, a forma que eles vão cobrar, né? Isso interfere diretamente na taxa de condomínio, porque tudo que aumenta tem que ser transferido para o rateio. Então, quando fizer o rateio, a previsão orçamentária, já tem que prever uma elevação da taxa. Sim. Elevando a taxa, vai aumentar também a inadimplência. Mas a inadimplência ela é contornável. A gente consegue resolver a parte da inadimplência. Como eu disse, ou você fazendo uma cobrança mais direta, mais incisiva, sim, ou até mesmo contratando empresas especializadas em cobrança, tá, né? O erro mais comum é de subestimar a taxa condominial? Claro, claro.
Tem síndicos que acreditam que não precisam aumentar a taxa condominial ou até mesmo fazem um reajuste só em cima da inflação. Diretamente com um percentual de inflação, eu vou ajustar minha taxa de condomínio, e é um erro. Tá? É um erro você não ajustar todo ano, prevendo aumento do piso salarial, prevendo aumento de insumos para obras, benfeitorias, prevendo, né, não prevendo no caso, não prevendo o aumento de repente da parte química, né, com material de piscina, material para dedetização e tudo isso, todo prestador que tem um custo mais alto, ele vai repassar para o seu cliente, tá? E aí eu volto a dizer, também vai ter o problema da reforma tributária. Quando aumentar a carga tributária para os prestadores, eles vão aumentar. Se o síndico não se planejar dessa forma, ele subestima essa taxa. E aí, no final das contas, ele pedala várias contas e vira um rombo, vira um buraco. Vamos falar sobre a reserva de emergência do condomínio. Seria um mito ou obrigação? Lorena, no meu ponto de vista, é uma obrigação, né? Não necessariamente o condomínio precisa ter. Tá? Tem condomínios que hoje têm um caixa saudável, tem uma previsão orçamentária muito sólida, muito bem planejada, mas todo síndico inteligente, ele vai atrás de uma reserva. Essa reserva é para que não tenha que fazer uma taxa extra futuramente, para que consiga, de repente, absorver um problema momentâneo, um imprevisto que tenha no condomínio. Assim, a gestão dele flui sem ele perder o sono todas as noites, tendo que prever se vai queimar uma bomba de cisterna, de poço, se um elevador vai dar problema e ele não tem, de repente, um contrato de peças. Numa emergência do dia a dia mesmo, você acha que deveria ter aquela reserva para não estar... A gente tem condomínios hoje que não tem dinheiro no caixa para poder fazer uma compra de uma bomba se queimar. Uma bomba de R$2.000. Sim, e veja, é sempre importante o síndico conseguir demonstrar a importância dessa reserva para os condôminos. Os condôminos eles têm que aceitar, isso tem que ser aprovado em assembleia, a não ser que a taxa dele esteja realmente confortável, ele conseguiu diminuir algumas despesas, que é muito difícil, é muito raro isso acontecer, mas os condôminos que são mais conscientes, eles enxergam que, poxa, se a gente separar aí 5, 10, 20 reais, depende também do tamanho do condomínio, mas se a gente for destinando para um fundo reserva, onde a gente vai estar seguro mais para frente, sem precisar contar com, de repente, numa emergência, pedir um empréstimo para o banco, um financiamento, que aí a taxa de juros acaba pagando muito mais caro, né? Perfeito. Então, eu falo isso da bomba porque a gente passou, né, essa época agora de manutenção, de festa aí, e a gente vê condomínios, né, criança de férias, festa do final de ano, e a gente precisa fazer aquela manutenção, piscina troca a bomba, e a gente tem condomínios que não tem. Né? R$2.000, R$3.000 uma bomba quando é a bomba mais cara, e o condomínio não tem esse dinheiro em caixa. Taxa extra emergencial. Pois é, e não tem. A gente vê que fala-se muito da necessidade, mas poucos também. Acho que vai também de cada condomínio, né? Não é todo condomínio que tem, mas hoje a gente percebi que no grupo de condomínios que a gente tem, né, ficou bem visível, né, essa falta desse caixa aí de emergência. O que a gente enxerga aí no final do ano, muitas pessoas estão em casa, muitas estão viajando, mas muitas estão em casa, as crianças de férias, então tudo no condomínio funciona muito mais, é dobrado o funcionamento de portões, de motor de piscina, então os desgastes o adulto de piscina vai usar mais, não tem jeito. A água vai sair mais cara. Sim, tudo, né? Vai drenar mais, vai ter que completar mais a piscina, enfim. E quem está preparado para isso? Precisava estar preparado, né? Por isso que o síndico inteligente, ele tem como obrigação deixar um fundo reserva, né? Tá, vamos falar de aplicação. Na sua visão, com o seu entendimento, onde o condomínio deve aplicar o dinheiro em 2026? Lorena... Esse aí já é aquele condomínio que tem aquele caixa. Esse é um assunto até que divide opiniões, tá? Eu, enxergando os condomínios que eu hoje atuo, que eu atuo diretamente, que eu ajudo o síndico diretamente, eu sempre recomendo que procure algumas aplicações bancárias, seja CDB, o que for, o que o seu banco oferecer.
É claro que sempre passando em assembleia para que haja transparência. Muitos condôminos são especialistas nessa parte, podem indicar, recomendar de alguma maneira uma aplicação mais assertiva. Eu sempre recomendo que escolham algumas aplicações que não têm prazo para retirada, a não ser que o condomínio se planeje para isso, para deixar lá preso aquele valor por um prazo de 12, 24 meses, ou o que seja, mas que sempre que ele possa resgatar os valores numa emergência em 48 horas. Porque eu fico imaginando, e se em algum momento houver uma emergência? Será que eu não tenho dinheiro em caixa, mas está lá o fundo reserva? Será que eu posso retirar? E aí, poxa, se eu não puder, eu vou ter que pegar um empréstimo? E aí todo o rendimento que teve naquela aplicação vai ser perdido para pagar juros de um empréstimo? Então, eu recomendo sempre que conversem com o gerente do seu banco, pergunte qual é a melhor situação para aquele valor que você tem em reserva. Mas é interessante, sim. Então, dinheiro parado na conta corrente, jamais? Eu não concordo muito. Sempre tem que ter um lastro financeiro, né? O condomínio precisa de uma certa reserva de uma compra de algum material, né, emergencial, ele tenha. Mas dinheiro parado na conta, ele está fazendo o quê lá? Ele vai ficar parado por aqui só por transparência aos moradores? Uma aplicação também pode ser, eles podem trazer como transparência, ele pode pegar um extrato, qual foi o rendimento da conta, todos os meses ele consegue receber relatórios, ele coloca dentro da prestação de contas do condomínio, né? Renato, o síndico de 2026 precisa entender sobre mercado financeiro? É essencial, né? Na verdade, acho que não só o síndico, né? Toda pessoa que hoje é ativa, né, financeiramente ativa, que trabalha, precisa entender, né, da parte financeira. O síndico, mais do que nunca, por trabalhar com um CNPJ, apesar de não ser um CNPJ com fins lucrativos, mas ele está trabalhando com dinheiro de outros. Ele está trabalhando com uma importância alta, né? Então, muitas vezes o síndico ele não tem nenhuma capacitação financeira e gasta dinheiro sem planejamento, sem entender que amanhã ele gastou dinheiro hoje e amanhã ele pode usar, ele tem que usar. Então, se o síndico tiver um curso, né, acho que fica até a dica, né, para quem faz curso de síndico profissional, colocar um módulo, né, de finanças, né, de educação financeira, porque assim o síndico com planejamento ele vai ter uma gestão muito mais tranquila. Vamos falar de tecnologia, lembrando que esse vídeo aqui tem um oferecimento da Live Portaria Remota, a portaria remota que domina aqui o estado de Alagoas. Falando de tecnologia, a gente lembra logo da live, não tem como não lembrar, como não fazer esse link. Mas vamos falar, a tecnologia vai ajudar ou complicar a gestão financeira dos condomínios? Também divide. Na minha opinião, ajuda muito, mas ajuda se o síndico e os condôminos souberem utilizar, tá? A gente tem aí casos de síndicos que está aí totalmente resguardado com tecnologias, mas que não utiliza, não sabe utilizar, que não aproveita 100% do que a ferramenta pode oferecer, e aí é uma ferramenta que fica obsoleta só gerando custos. Será que o condomínio pode pagar por esses custos se não utilizar? Será que faz sentido? Sim. Talvez é melhor não usar e usar uma simples planilha de Excel. Mas se a gente conseguir direcionar o síndico e ele enxergar que hoje existem aplicativos de gestão financeira que apontam, né, os gastos com uma previsão de 6 meses, 1 ano, 2 anos, se a gente enxergar que hoje existem dashboards que podem programar todos os gastos e apontar que, poxa, vai faltar dinheiro nesse mês, você precisa fazer uma reserva no mês que tem um gasto menor. Se o síndico começar a enxergar que hoje existem tecnologias com inteligência artificial que conseguem programar toda a vida financeira e numa programação que ele pode fazer pelo período curto que ele tem no condomínio ou por um período mais extenso, logo na entrada dele, de repente num biênio, que ele vai ser o gestor, ele já deixa tudo isso programado, inclusive programando manutenções preventivas e corretivas. Então, imagina, poxa, será que eu tenho que fazer uma dedetização a cada 6 meses no meu condomínio? Será que eu tenho dinheiro reservado para essa dedetização?
A cada 1 ano eu tenho que fazer troca de extintores. Será que o síndico lembra? Ou só no momento que venceu o extintor, a empresa, o prestador liga, olha, precisamos renovar, está vencido o seu extintor. Ele, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí ele vai tirar um dinheiro que ele não tinha programado. E a tecnologia ajuda ele a lembrar e reservar um dinheiro todos os meses. Então... é um investimento, na verdade, né? Claro que é investimento, né? Agora o síndico tem que estar aberto, né, para aprender. Tem síndico que ele só está levando o condomínio, é aquele síndico que entrou porque colocaram ele lá, e ele só está levando o condomínio para pagar contas. Hoje, não cabe mais esse síndico. O síndico ele tem que realmente fazer uma projeção, ele tem que entender que o condomínio é uma empresa e ele tem que fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Assim ele consegue melhorar, aumentar o valor de venda dos imóveis. O síndico hoje ele está antenado nisso, né? Então a tecnologia vem muito para somar, eu sou totalmente adepto e vejo que facilita. Nosso programa está chegando no final. Eu queria saber de você uma dica prática para o síndico que quer preparar o condomínio para 2026. Ótimo. Para mim, indiscutivelmente, planejamento. Programação financeira, planejamento é o nome. Como eu disse antes, acabou o síndico que está levando em banho-maria, só pagando conta que chega. Chegou a um prestador, a conta de um prestador mensal, vou lá e pago. Não, ele tem que entrar 2026 fazendo uma planilha de previsão orçamentária muito assertiva. Ele tem que revisar os contratos mensais que ele já tem no condomínio, seja para melhorar a prestação de serviço ou seja para diminuir custos, deixar tudo muito redondo, muito bem programado para entrar 2026 até dezembro de 2026 sabendo tudo que ele vai gastar. Tudo que é previsto dentro do condomínio, tudo que é obrigatório dentro do condomínio, ele já está lá tudo planilhadinho e tudo reservado. Fazendo um fundo reserva para as manutenções, para as programações que ele fizer, ele passa 2026 com muito sucesso. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota Grupo Gabor e certificação 5 estrelas. Renato, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por ter aceitado, né, esse desafio do primeiro programa do ano de 2026, um assunto que é um pouco desconfortável para alguns, né, que é sobre o mercado financeiro condominial. Muita gente vai ter que se programar, se organizar. Esse ano acho que vai ser um ano muito mais de organização mesmo, né? A gente vai ter que parar, não tem mais, acabou a brincadeira, né? O condomínio hoje é alvo, né? A gente descobriram, né, já o condomínio hoje, a gente tem que estar os síndicos têm que estar muito organizados, né? Então tem que estar com uma equipe muito preparada, uma administradora legal, um jurídico também, né? Tem que estar bem amparado. Não tem jeito. Essa reforma tributária, que para a gente é novidade ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como é que vai ser. Os condomínios que fazem muito PIX também mudou também, né? Então é tudo muito novo para a gente, né? A gente vai ver agora quando iniciar o ano. Eu acho que o desafio vai ser muito grande para os síndicos, né? Ainda mais os síndicos que estão iniciando, né, essa jornada. Vai ser novidade para todo mundo, mas a gente está junto. A Papo Reto com Lorena, a gente está aqui para trazer mais informação, né? O que tiver de novidade, a gente está aqui para poder dividir com o público que está chegando e também os veteranos, né, do segmento, os síndicos orgânicos, o síndico profissional. Mas te agradeço essa pós-feriado de estar aqui com a gente gravando o primeiro programa do ano. Sabe, Papo Reto com Lorena está à disposição para quando você quiser trazer alguma novidade, até trazer de como experiência dos seus síndicos, como estão fazendo, né, para se organizar nesse ano. Acho que vai ser interessante. Eu só tenho a agradecer também. É uma honra sempre receber um convite de vocês e um prazer estar aqui com você, batendo um papo descontraído, fácil. A gente consegue externar muito do que a gente vive no dia a dia do condomínio, né, com a experiência que a gente tem, né? E os síndicos, claro, os meus síndicos, eles gostam bastante, acompanham seus programas e sempre pedem, né? Para, de repente, participar e trazer as opiniões e a visão que eles têm de dentro do condomínio, né? E cada um com as suas particularidades. Sim, aqui é o canal, aqui é o momento, quando eles quiserem estar aqui aberto para a Reto com Lorena para convidar os seus síndicos, né? Os síndicos do Condo Gold para estar aqui com a gente. Tinha que falar, né? Fazer um merchan. Merchan. Vocês ficaram até o final. Muito obrigado pela audiência. Papo Reto com Lorena, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal.
Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.